Cuidado com o pastor não convertido. Parte 06, dia 1 de novembro de 2024. Grosseira do conhecimento doutrinário do Evangelho que prevalecia quase universalmente naquela época do mundo. Além disso, o apóstolo sabia que aquela aprovação deveria ser santificada para ele para promover seu progresso espiritual em bondade e, talvez, provar um meio de obter sua liberdade temporal. E, portanto, ele se alegraria. É certo que podemos nos alegrar e lamentar em relação à mesma coisa por diferentes motivos, sem qualquer contradição. 3. O terceiro princípio geral era mostrar como a piedade deveria ser expressa nesta ocasião triste. Meus irmãos, devemos lamentar por aqueles que estão destituídos de ministros fiéis e simpatizar com eles. Devemos ser movidos com a mais compassiva ternura por aquelas queridas almas desfalecidas que são como ovelhas sem pastor. E isso seguindo o exemplo de nosso bendito Senhor. Devemos também orar fervorosamente por eles, para que o compassivo Salvador os preserve por seu grande poder, por meio da fé, para a salvação. Apoie seus espíritos abatidos sob a melancólica inquietação de um ministério morto. Santifique e adoce para eles os bocados secos que recebem de tais homens cegos. E mais especialmente, meus irmãos, devemos orar ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores fiéis para a sua colheita, visto que a colheita é realmente abundante, mas os trabalhadores são poucos. Quão humildes, crentes e importunos devemos ser nesta petição. Sigamos o Senhor dia e noite com clamores, lágrimas, súplicas e gemidos por esta conta, pois Deus sabe que há grande necessidade disso. Fonte da misericórdia, Pai de piedade, derrame sobre teus pobres filhos um espírito de oração para a obtenção desta importante misericórdia. Ajuda, ó Deus e Pai eterno, por amor a Cristo. De fato, meus irmãos, devemos unir nossos esforços às nossas orações. O método mais provável para abastecer a igreja com um ministério fiel. Na situação atual das coisas, as academias públicas sendo tão corrompidas e abusadas em geral, e encorajar escolas particulares ou seminários de aprendizado, que estão sob os cuidados de cristãos habilidosos e experientes, nos quais somente devem ser admitidos aqueles que, após exame rigoroso, têm no julgamento de uma caridade razoável as evidências claras da religião experimental, jovens piedosos e experientes que têm uma boa capacidade natural e grandes desejos pelo trabalho ministerial, por bons motivos, podem ser procurados e encontrados em todo o país e colocados em escolas particulares dos servos de Deus. Este método, na minha opinião, tem uma tendência nobre. Ele edifica a igreja para a vinda do seu reino. A igreja deve estar pronta, de acordo com sua capacidade, para dar algo, de tempos em tempos, para o sustento de jovens tão pobres que não têm nada próprio. Verdadeiramente, irmãos, esta caridade para com as almas dos homens é o tipo mais nobre de caridade. Se o amor de Deus estiver em você, ele o constrangerá a fazer algo para promover uma obra tão nobre e necessária. Parece hipócrita não ir além, quando outras coisas são necessárias, do que oração barata. Não pense muito se os fariseus se ofenderem com tal proposta.
Esses hipócritas sutis e egoístas estão acostumados a ter medo de seu crédito e de seu reino. E verdadeiramente ambos são de pouco valor. Por toda a agitação que fazem sobre eles, se pudessem evitar, não deixariam um homem fiel entrar no ministério. E, portanto, sua oposição é um sinal encorajador que todos os seguidores do Cordeiro se levantem e ajam por Deus contra todos os opositores. Quem está do lado de Deus? Quem? A melhoria desta disciplina. 1. O caso daqueles que não têm outros ou nada melhor do que os mestres fariseus e digno de pena. Então, que cena de luto, lamentação e aflição se abre por causa dos enxames de gafanhotos. As multidões de fariseus que tão cobiçosamente e cruelmente se infiltraram no ministério nesta geração adúltera. Eles se assemelham tanto ao caráter dado aos antigos fariseus, quanto um ovo de corvo se assemelha a outro. É verdade, alguns dos fariseus modernos aprenderam a tagarelar um pouco mais de ortodoxia sobre o novo nascimento do que seu predecessor, Nicodemos, que são, nesse meio tempo, tão grandes estranhos à experiência e sentimento disso quanto ele. Eles são cegos, que não veem que este é o caso do corpo do clero desta geração. E ó, que nossas cabeças fossem águas e nossos olhos uma fonte de lágrimas. Amém. Tem continuação. Senhor, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento através do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos ver todas as armadilhas e artimanha do inimigo contra nossas almas. Graças te damos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.